quarta-feira importante ali, praticamente acho que o mercado está mais de olho no comunicado, no qual será a sinalização que Jerome Powell vai dar depois, a manutenção já tem dado ali, parece que praticamente como certa nesta reunião, mas eu queria entender a sua visão, até porque algumas casas estão aqui pontuando uma possibilidade da próxima reunião vir com um aperto até maior do que 0,25. Acho que desde dezembro eles colocaram no material de projeções que imaginam 5,25 para a taxa final desse ano. Em março foi renovado, agora a gente vai saber de novo o material de projeções, é divulgado de forma anônima, mas pode ser que lá eles aumentem para 5,5, para 5,75, o que sinalizaria altas nas próximas reuniões do segundo semestre. Caso seja mantido 5,25, imagino que eles estão indicando para o mercado que, por enquanto, a cabeça deles é que 5,25 é essa taxa mesmo que eles vão trabalhar até o final do ano. Portanto, tudo bem, a decisão está meio dada, mas os próximos passos ainda tem um pouco de dúvida, ainda tem que olhar também para o ano que vem, que o mercado precifica vários cortes e não é a sinalização que o mercado tem que o Banco Central americano tem passado. Portanto, olhar as projeções de juros para esse ano, para o próximo. Lembrando que são divulgadas também as projeções de inflação, que têm surpreendido para baixo, verificar se eles mudaram a cabeça, se eles estão enxergando uma inflação mais baixa, o que poderia aí sim indicar um início de corte de juros já no ano que vem mais rápido, olhar também as projeções de atividade e olhar a projeção de mercado de trabalho na taxa de desemprego que eles divulgam, porque ela tem sido bem persistente e isso acaba sendo transmitido para a inflação via salários. E o mercado, desculpa, Felipe, acho que o Felipe até ia complementar, só dar uma deixa aqui. O mercado de trabalho por lá, a gente vai vendo pelo menos nos últimos dados, ainda continua forte ali, né? Apesar de alguns ajustes, principalmente em relação ao salário, mas o trabalho em si não desacelera, né? Exato, acho que o mercado de trabalho não vai dar grandes sinais de desaceleração esse ano. O que a gente começa a ver é uma diminuição das vagas ofertadas, mas ainda muito acima da quantidade de pessoas procurando emprego. Então, esse desequilíbrio ainda pressiona salários para cima. A dúvida, claro, é como que a questão da inflação está sendo impactada. Ontem, quando foi divulgada a inflação, a gente viu ainda serviços relativamente mais altos, parte de moradia ainda mais alta, o resto dos itens aí sim caindo. Ô Gustavo, a gente tem falado bastante, né, sobre essa possibilidade de manutenção de juros e eu vi algumas casas falando que o ideal seria que o Fed elevasse em 0,25 agora, que não desse essa passada para frente ou esperasse, justamente porque está vindo num ciclo de aperto monetário que tem feito alguns ajustes na economia americana de acordo com a estratégia do Fed, que é dar aquela desacelerada para conter a inflação, né? Mas que se houver essa manutenção agora, talvez no próximo o 0,25 não seja suficiente, tenha que fazer um aperto mais hawkish, mais 0,5 ponto percentual. Qual seria o problema, né, de segurar o juro agora e aí ter que vir um pouco mais forte na próxima reunião de julho, caso os sinais, os indicadores não venham a contento, né? Caso continue essa resiliência no mercado de trabalho, caso a inflação continue persistente, está certo que está dando uma arrefecida, mas os números ainda estão bastante altos. Qual seria o problema de fazer essa movimentação, né? Segurar agora e ter que ser um pouco mais forte na próxima? Eu imagino que o problema é você sinalizar para o mercado que a sua decisão anterior talvez não tenha sido a mais precisa. Você mostra que sua decisão anterior pode ter sido um pouco equivocada e que os dados surpreenderam o próprio Banco Central norte-americano. Como eles têm mais dados, eles são a autoridade monetária, eles deveriam ser bem precisos na sua condição de política monetária. Algo parecido aconteceu em janeiro, fevereiro, quando o Banco Central norte-americano derrubou o ritmo de alta de juros, mas depois falou que talvez deveria ter mantido em 0,5, portanto, isso é um tipo de problema que o Banco Central faz ao parar e depois subir novamente. Eu imagino que se eles pararem, a tendência é não subir mais mesmo esse ano. Mas é interessante que, pelo menos no monitoramento do mercado, para agora, sobe na próxima e mantenha, depois cai. Tá meio incongruente isso, né? Você vê que o mercado ele tem oscilado muito, né? No começo do ano ele falava que setembro com certeza tinha corte de juros. Agora já não tem mais corte nenhum em 2023, que era algo que eu acho que até a gente conversou bastante sobre isso, que era uma visão nossa. Aqui, uma parte do mercado até brasileiro, enquanto o americano não concordava, boa parte dos gestores multimercado do Brasil estavam com essas posições, imaginando que não teria corte de juros
diante de uma inflação ainda persistente. O que eu acho é que daqui a pouco a gente começa a chegar em Jackson Hole, que é agosto, que é aquele evento que eles usam para passar mensagens, eu imagino que vai ser mais uma vez um reforço daquela mensagem de que não é o ideal fazer cortes acelerados para a taxa atual. Então, tudo bem. Chegou em 5,25, parou. A taxa de inflação no final do ano chega em 3,5, que está em 4,1, pode ser que chegue mesmo. Eles podem passar a mensagem de que preferimos demorar um pouco mais para começar a cortar juros, para ter certeza que a inflação está convergindo para a meta de 2%, para não correr o risco da inflação chegar nos 3,5%, 3% e voltar a subir e a gente perder o controle, mas começou a cortar e aí volta a subir, que é o pior dos cenários. Gustavo, tem certos momentos, né, acho que o grande, talvez, assunto ali do mercado financeiro, que a gente parece que o mercado financeiro ele tem algumas discrepâncias entre performance, né, expectativas principalmente de algumas empresas. Tem hora que parece que a gente tem duas bolsas ali, dois mundos na bolsa americana, né? Principalmente a gente viu com essa subida forte desse bull market do S&P, as empresas de tecnologia tendo aí esse grande desempenho. Por outro lado, temos ainda muitos setores, acho que preocupados, né, de como vai acontecer esse soft landing, se vai acontecer, se vai ter recessão ou não, e ainda tem ali alguns pontos que pesam muito, mas eu vi algumas explicações de alguns especialistas, queria entender também da sua visão, em relação agora, a gente tem falado muito sobre inteligência artificial, parece que é agora, né, a bola da vez, e já é algo que já existe há muitos anos e que ganhou uma grande, acho que, atração, principalmente para essas empresas de tecnologia agora. Não sei se é um marketing bom que estão fazendo sobre inteligência artificial agora com o ChatGPT, mas parece que nasceu agora a inteligência. Mas a gente está vendo que muitas empresas em teleconferências mesmo estão usando a palavra inteligência artificial ali, acho que para trazer, né, gourmetizar talvez um pouco mais ali o seu case. Mas eu queria entender na sua visão, como você enxerga exatamente esses dois mundos que andam na Bolsa Americana? Perfeito. Aqui no Brasil, no ano passado, a gente viveu um pouco disso na virada do primeiro para o segundo semestre, que foi o seguinte: quando a gente estava na dúvida de até quanto o Banco Central brasileiro ia subir a taxa de juros, porque lembrando, no começo do ano não era esperado que ia chegar em 13,75, falava assim 12, aí depois, tudo bem, 13, até chegar em 13,75 foi mês após, reunião após reunião. Quando parecia que ia ter parado, algumas ações, por exemplo, construtoras, empresas mais endividadas, avançavam. Aí o Banco Central falava, não, ainda precisa apertar mais, aí elas recuavam. Eu acho que a Bolsa Norte-Americana está vivendo o que a gente viveu ano passado. Então não é uma grande surpresa para o investidor brasileiro. Agora, esse outro lado da Bolsa Americana é a vantagem de quando você tem diversos setores sendo representados na Bolsa. Você tem a fronteira da tecnologia sendo representada na Bolsa. Aqui no Brasil, não. A gente tem poucos setores sendo representados, inclusive boa parte das empresas brasileiras, digamos, mais inovadoras, elas estão no S&P, elas estão nos Estados Unidos listadas e não estão listadas aqui no Brasil, porque entendem que não tem pares aqui. E aí fica aquela história de que veio primeiro, né? Já que não tem par, eu tô lá, mas se não tem ninguém começando, também não tem os pares. Mas isso é uma outra leitura. Como você tem setores novos aparecendo, tecnologias novas, você vai incorporando novos riscos e você vai tendo novos valuations, independente dos outros ciclos, né? Porque você não vivenciou esses outros ciclos com esses setores que estão entrando. Ô Gustavo, e aí, como você citou, né, talvez um paralelo aqui com o mercado brasileiro que aconteceu, eu queria entender sua visão sobre um possível paralelo que a gente tem na Bolsa Americana. Claro que, tirando ações de tecnologia, o S&P não está indo tão bem, justamente por conta, né, de um juro alto, de um crédito também um pouco mais pressionado lá nos Estados Unidos, um crédito que teve toda essa situação envolvendo os bancos, né, menores e tudo mais. Nesse paralelo aqui com o Brasil, quando a gente percebeu que inflação chegou no pico, que juro chegou no pico e tem a possibilidade de cair, algumas empresas andaram mais que as outras justamente com essa possibilidade, né? E claro, o juro futuro caindo. Nos Estados Unidos, a gente pode ver esse movimento também, a gente tem esse movimento também, a partir do momento, de repente hoje à tarde, quando o Jerome Powell começar a dar suas explicações, se ele fizer algum tipo de sinalização, a gente pode ver um movimento
parecido, das empresas terem um pouco mais de otimismo, um pouco mais de ânimo, poderem andar um pouco mais, mesmo essas que estão fora, né, das grandes de tecnologia, que tem já um ímpeto maior por conta de toda essa situação envolvendo inteligência artificial e todo o ecossistema de tecnologia mesmo. A gente pode ver os setores mais de reais, assim, da economia real lá nos Estados Unidos, melhorando essas perspectivas por conta de alguma coisa que aconteça hoje, ou é melhor esperar lá na frente, esperar Jackson Hole, como você bem trouxe? Eu acredito que são dois grupos de novo, né, Felipe? Eu acho que assim, você vê que tem empresas que são preparadas, que já têm décadas de história, que elas têm até um endividamento um pouco maior, mas o investidor não questiona tanto. Ele sabe, se ela está com esse endividamento, não é para fluxo de caixa, ela está porque ela teve projetos, ela entendeu que era interessante expandir para outras regiões, para outros estados, para outros países. E aí, realmente, o investidor ele faz essa conexão de forma bem natural. Começou a baixar ou estabilizar a taxa de juros, a taxa de mais longa começa a cair um pouco mais, ele beneficia essa empresa. Mas, assim como no Brasil a gente viu, lá também surgiu bastante nos últimos 15 anos, muitas empresas que começaram a crescer desordenadamente. Você viu uma empresa que, como o dinheiro estava muito abundante, muito fácil, começou a fazer uma expansão megalomaníaca e não tinha muita estrutura para se manter. Precisava ter aportes recorrentes de fundos anjo, e isso não se mantém de pé, assim, se você não começar a fazer o dever de casa, começar a fazer algum tipo de ajuste, seja demissões, seja reduzir o mercado atuante, focar mais no seu negócio. Isso não é exclusivo dos Estados Unidos, tem na Europa, tem no Brasil. Eu sei que a gente sempre acha, as pessoas estão evoluindo, as empresas estão evoluindo, estão sendo mais bem tocadas, bem geridas, mas muitas vezes isso não acontece. Acho que tem, não precisa citar nomes, mas tem inclusive séries de TV hoje em dia nas diversos streamings que mostram empresas que cresceram, vamos crescer por crescer, e não pensa muito como se organizar.